Hello, titia chegou, minha gente. Instituto Ioscas. Prepara que vem mensagem aí, né? A gente já sabe que vem mensagem. E esse texto, a Claudinha me mandou, beijo, Claudinha, em formato de vídeo, né? Que eles têm um site, ó, um canal no YouTube. Também é bacana, né? Tem algumas mensagens lá. E esse texto do dia 29 de abril de 2020, e o título é Um Voo sobre o Medo. Vamos lá, pessoal. Vários amigos já tinham me falado da Cleo, a bruxa. Comentavam dos seus dons, conhecimentos esotéricos, métodos pouco ortodoxos de magia e o incrível diálogo que teria com o mundo invisível. Ouvi muitas histórias sobre ela, algumas bem interessantes, outras difíceis de acreditar. Os seus supostos poderes e sabedoria haviam virado lenda e também serviam de brincadeira. Quando alguém se achava diante de um grande problema ou dilema, dizíamos: pergunte a Cleo, ou só a Cleo é capaz de resolver. Elegante, esguia, de pele morena, cabelos negros, olhos cor de mel, com uma idade difícil de precisar, talvez entre 40 e 50 anos, gestos mansos, fala pausada, sorriso fácil e sempre usando vestidos coloridos, era o padrão de uma descrição que se repetia. Todas as pessoas a definiam de uma mesmíssima maneira. No entanto, um detalhe curioso: ninguém a conhecia pessoalmente. Era sempre a surrada versão do amigo que tinha encontrado com a bruxa em algum lugar improvável. Eu me divertia com a personagem inventada e estava convencido que Cleo não passava de mais uma lenda urbana como várias outras. Quando estou em casa, um dos lugares que gosto de ir quando sinto vontade de meditar junto à natureza é na Pedra Bonita, localizada dentro da floresta do Parque Nacional da Tijuca, no coração do Rio de Janeiro. Próxima a uma antiga rampa de voo livre, ainda em atividade, o local é um enorme terraço maciço de centenas de metros acima do nível do mar, de onde vejo a Pedra da Gávea à frente, o Oceano Atlântico ao fundo e vários bairros cariocas sob os meus pés. É comum a paisagem se colorir com os voos de muitas asas deltas quando o tempo está propício ao esporte. Durante a semana, costuma haver pouquíssimas pessoas ou mesmo ninguém no local. Neste dia, deixei o carro próximo à rampa e percorri uma leve trilha de poucos minutos por dentro da mata. Sem dúvida, um santuário alheio à correria da cidade. Tirei as botas, me recostei em uma pedra de frente para o mar e deixei que a quietude me envolvesse junto com as boas energias do local. Passou um tempo que não sei precisar. Ao longe, comecei a ouvir vozes que me despertaram da meditação. O vento trazia as palavras de duas mulheres que, embora estivessem distantes, pareciam estar sentadas ao meu lado. Como já entardecia, decidi ir embora. Ao passar por elas, tive o cuidado de alertá-las do perigo de se perderem na trilha, caso não a conhecessem bem. A escuridão tem este poder. Uma das mulheres, a mais velha, agradeceu e disse: é sempre uma boa ideia deixar acontecer aquilo que mais tememos. É a melhor maneira de se acabar com o medo. Antes disso, nada se cria. Parei. Algo no raciocínio me encantou. Talvez a filosofia inusitada, talvez o rumo estranho de lidar consigo mesmo. Quando eu percebi que a outra mulher, bem mais jovem, tinha lágrimas nos olhos, a mais velha explicou: a minha filha veio fazer um voo duplo de asa delta. Na hora de saltar, o medo a impediu. A mãe prosseguiu com a voz calma, como ensinasse o alfabeto a uma criança. Já disse para ela que a melhor maneira de perder o medo é ir ao encontro dele.
Face a face, fica mais simples para qualquer pessoa se tornar maior do que o medo que a assusta. Franzi as sobrancelhas. As minhas feições devem ter denunciado meu espanto, pois a jovem exclamou em um tom engraçado: Não repare, moço, a minha mãe é louca. A resposta da mãe foi um riso típico de quem está se divertindo. Acabei me contagiando com a alegria e não consegui conter o sorriso. Comentei: É um raciocínio interessante, a depender de como se desenvolve, pode fazer sentido. Vamos ler de novo na entonação correta. É um raciocínio interessante. A depender de como se desenvolve, pode fazer sentido. A jovem reagiu: Ah, não. Vivo desde sempre ao lado do fogo. Se referiu ao modo da mãe de pensar e acrescentou: Não preciso de mais ninguém para jogar lenha na fogueira. Por favor, não me leve a mal, mas siga o seu caminho. Dei de ombros e antes de ir embora, tornei a alertá-las do perigo de descer a trilha no escuro. A mulher quis saber se eu tinha medo. Respondi que conhecia bem a trilha, pois costumava frequentar o local. Ela ponderou: Entendeu agora? Fiquei em dúvida se tinha entendido e me calei. A mulher disse: Sente e converse um pouco conosco, assim você nos ajuda a descer mais tarde. Decidi aceitar o convite enquanto a filha, desolada, sacudia a cabeça. A mãe ponderou: O problema é que se busca o oposto do medo para superar o medo. Seria como acrescentar açúcar na tentativa de acertar o tempero da comida com excesso de sal. Nunca irá conseguir o objetivo. Os opostos convivem entre si, eles não se anulam. Fui sincero com ela. Confesso que eu não entendi. A filha bateu palmas por encontrar um suposto aliado para resistir às loucas teorias da mãe, segundo seus próprios termos. A mulher tornou a sorrir com doçura, como quem não se incomoda por não ter a compreensão dos outros. Tive a nítida sensação que o entendimento que ela tinha sobre si mesma a fazia plena. Por isso, o sorriso leve, meigo e abundante, sem qualquer traço de afetação ou mágoa. A mãe explicou: Trouxe a minha filha para saltar de asa delta, pois sei que ela tem medo de altura. A empresa que ela trabalha atravessa uma grave crise e existe o risco de demissão em massa. A minha filha está com muito medo de perder o emprego. Falei que eu entendi ainda menos a correlação entre os fatos. A mulher então arqueou os lábios em leve sorriso e disse: Quando se entende os fundamentos de um medo, fica mais fácil compreender todos os demais. Dei de ombros como quem está diante do inusitado. Ela começou a desenvolver o seu raciocínio. Por exemplo, existe alguém que busque a riqueza por temer a pobreza? Respondi que muitas pessoas fazem isso. Então ela questionou: Entende o equívoco da rota? Falei que não e ela prosseguiu: Tornar-se milionário não afasta o risco da pobreza, pois sempre haverá a possibilidade de perder a fortuna ganha. Então, medo permanece atuante. Quando não se trata a causa da doença, o remédio que trata apenas os sintomas pode disfarçar o mal, mas não proporcionar a cura. A fortuna associada ao medo não permitirá a felicidade nem a paz desejada, apesar das excelentes condições materiais disponíveis. O temor da miséria será como um fantasma a devorar o melhor dos seus dias. Pior, com o risco de também o afastar da dignidade. O medo da pobreza poderá fazer com que o indivíduo realize escolhas que contrariam a própria ética, que, olhadas pelas lentes do tempo, se mostrarão mesquinhas e insensíveis. O medo tem este poder. Ninguém alcança a felicidade enquanto se afasta da dignidade. Quem sente medo não tem paz. Tocada por aquelas palavras, a filha indagou como poderia perder o medo da morte. A mãe a olhou com encantadora compaixão, ofereceu um sorriso doce
e detalhou com serenidade. Uma vida ampla e profunda, por se justificar e se iluminar em si mesma, faz da morte somente o inevitável capítulo final de uma história. Quando se vive uma existência intensa pelas muitas transformações internas escritas ao longo dos anos, haverá tamanha luminosidade que será impossível a morte apagar. Fez uma pausa para saber se tínhamos entendido. Dissemos que sim e ela prosseguiu. O medo pela morte se desmancha pelo sentido maior oferecido por uma existência bem vivida. E o que faz uma vida ter sentido? Evolução é a única resposta. Como se evolui? Compreendendo mais a si mesmo e amando melhor a todos. Ao contrário do que muitos acreditam, o amor pela vida não se sustenta na vã tentativa de se fugir da morte. Não há amor na fuga, porque não existe amor com medo. O amor tem a mesma raiz que a liberdade. Ambos florescem na desconstrução do medo. Acredite, filha, ninguém com medo é livre. Oposto da liberdade não é opressão, é o medo. Tudo aquilo que você tiver medo de perder não valerá a pena ganhar. Nenhum objeto de desejo, seja material e imaterial, vale uma vida com medo. O medo é o ladrão da felicidade. Se deseja muito algo, perca antes o medo de perder tal coisa. Depois, talvez, você nem faça questão de ganhar mais nada, pois já conquistou algo muito maior, o domínio sobre si mesmo. A filha abriu os braços e fez a lendária, lacônica e indispensável pergunta. Como? A mãe fez um breve silêncio, como se escolhesse as melhores palavras, e disse: fortaleça o espírito para as tempestades, qualquer que seja. Com diferentes níveis de rigor, elas sempre chegam. Esteja pronta para sobreviver e superar as dificuldades. Acredite, você é capaz, embora não sejam desejadas pelos inconvenientes que causam. Quando vierem, que sejam bem-vindas para a evolução que proporcionam. Fez então uma pausa e concluiu. Superar um problema é uma escolha. Aprender com ele também. A escolha é sua. De modo objetivo, o medo da miséria não tem sua raiz na falta de dinheiro, como muitos acreditam de forma simplista, mas na falta de confiança em sua própria capacidade produtiva de enfrentar desafios e se recriar a todo instante. Esta insegurança nasce da sensação de dependência que se instala por acreditar que estará sempre amarrado às situações alheias à sua vontade, como auxílio de terceiros, políticas governamentais e regras jurídicas. Sem dúvida que quando medidas macroeconômicas são adequadas, impulsionam bastante o mercado e geram oportunidade de ganhos financeiros. Não há como negar. Contudo, qualquer dependência gera medo pela instabilidade que proporciona, pois é a negação do controle sobre a própria vida. Aprenda a ver as crises e as dificuldades através de outro viés. Procure observá-las pelas inúmeras chances de reinventar um trabalho. Ao invés de depender dos outros, passe a confiar na sua vontade, criatividade e na movimentação do seu dom. Acredite na sua força. Ser livre é uma escolha. Viver sem medo também. Ao desmanchar a dependência, o medo diminui. Ao acreditar em você mesmo, ele desaparece. Quando a vida nos convida para caminhar pelo avesso da existência, ela quer nos mostrar maneiras diferentes de viver. Ela quer nos tornar melhores. Embora muitas vezes tenhamos dificuldade de reconhecer que a vida sempre é generosa. Quando ela nos leva a conhecer o lado escuro do caminho, é para nos ensinar a usar uma força incomensurável que nós temos e desconhecemos.
A superação do medo é o marco inicial da jornada às plenitudes da vida, pois significa a descoberta do poder de afastar toda e qualquer escuridão por intermédio da sua própria luz. Então, não haverá mais escuridão que a amedronte. Em suma, o medo existe para nos ensinar a conquistar o poder da luz. Quando sabemos lidar com situações limítrofes da existência, as fronteiras da vida se alargam. Somente então estaremos aptos a nos encantar com os mistérios e as maravilhas que ainda não fomos apresentados. A filha olhava para a mãe como se a filha olhava para a mãe como se pela primeira vez as suas palavras fizessem algum sentido. Em um gesto de carinho e reconhecimento, deitou a cabeça nas pernas da matriarca e ficou observando as estrelas, que pela hora avançada já eram as donas do céu. Acariciando o cabelo da jovem, a mãe concluiu: cada vez que um medo se avizinhar, não fuja dele. Aproveite para olhar nos seus olhos e entender o que é preciso para iluminá-lo. Acredite, a partir deste momento, ele nunca mais a assustará. Então você se sentirá livre, digna, feliz e em paz. Será a vitória do amor sobre o medo, da luz sobre a escuridão. A jovem passou a mão com delicadeza no rosto da mãe e questionou: por que o medo existe? A mãe sorriu como se esperasse aquela pergunta e disse: todo medo é um mestre pelo avesso. Não devemos seguir os seus conselhos, mas decifrar os seus enigmas. Assustados, nos afastamos dele e desperdiçamos as oportunidades. Qualquer que seja o medo, ele vem nos mostrar uma face desconhecida que possuímos, algo perdido dentro de nós e que nos faz muita falta, pois precisaremos dessa parte para nos tornar inteiros. O medo vem revelar o melhor que há em mim, o poder que tenho e não sei, desde, é claro, que eu o decifre. O código da desconstrução de cada medo está no âmago do meu ser. Enquanto não souber quem sou, ficará impossível saber o que quero, para onde eu vou e descobrir as minhas infinitas possibilidades. Enfim, o medo que me aprisiona é o mesmo que liberta. Depende apenas da escolha feita de como lidar com ele. Mãe e filha trocaram sorrisos de ternura. A moça se acomodou no colo da mãe e adormeceu. Comentei: bela lição. A mulher tornou a sorrir. E eu acrescentei: esse desconhecimento sobre o medo e, por consequência, sobre quem somos, faz gerar muita tristeza e paralisia. De outro lado, leva à agressividade e histeria e o efeito manada, onde todos seguem todos, mais pela influência grupal do que pela razão profunda. Como poucos sabem quem são, o que querem e para onde vão, ficam perdidos, ignoram a sua verdadeira força, se tornam facilmente manipulados, restam encarcerados e pior, não se dão conta disso. Há milênios o planeta vive sob o império do medo, e isso faz com que as pessoas acreditem que os seus centros pessoais de força têm como fonte valores mundanos, alheios à capacidade intrínseca do indivíduo e completamente fora do seu controle. Isto retroalimenta os medos, como o único domínio legítimo de uma pessoa. Vamos lá, desculpa, gente. Como o único domínio legítimo que uma pessoa possui é sobre si mesma, enquanto insistir em buscar o seu poder em centros de força extrínsecos a ela, se sentirá frágil, perdida e dependente. Entende a razão de tanto medo? As pessoas temem e sofrem nessa busca em glória por desconhecerem a própria força e os seus dons. Continuarão dominados pelos medos enquanto não descobrirem quem são. Em verdade, é um processo simultâneo no qual a construção do ser acarreta a demolição dos medos.
como um mestre que atua nas áreas sombrias. Quando, bem entendido, o medo servirá de guia até ao âmago das muitas zonas luminosas que possuímos. Para tanto, isso será impossível enquanto não mergulharmos no fundo da alma para encontrar o código que irá desconstruir cada medo. Quem ainda não sou, mas posso ser. A mulher sorriu em anuência. Ficamos um longo tempo com os pensamentos vagando por entre as estrelas. Descemos a trilha quando o dia amanhecia. A turma da Asa Delta chegava para aproveitar o vento terral das primeiras horas da manhã. Foi quando a jovem se declarou decidida a fazer um voo duplo. A mãe ponderou. Não precisa, filha. Apenas usei o medo de voar como metáfora aos ensinamentos que eu queria que você conhecesse. Voar de asa delta não faz diferença. O importante era entender os fundamentos necessários para que a liberdade nunca fique estanque diante do medo. Sim, a liberdade não está na lei, ela pertence ao equilíbrio. Concordei em silêncio. A moça deu um sorriso parecido com o da mãe, piscou um olho e contou uma novidade. Por que não voar se sinto vontade e não tenho mais medo? Despedimos-nos com a promessa de nos encontrarmos em outra tarde de um dia qualquer. Foi quando percebemos que não tínhamos dito os nossos nomes. Achei interessante quando a mãe disse se chamar Cleo. Então, me dei conta quanto aos cabelos negros e à pele morena, o vestido colorido e esvoaçante, os olhos cor de mel e o sorriso fácil, a fala mansa, a sabedoria fina e os métodos pouco ortodoxos de magia. Aspectos que se encaixavam na descrição da bruxa tão comentada por todos. Observei mãe e filha abraçadas e felizes, subindo em sentido à rampa de saltos. Sem dúvida era Cleo, a tão comentada bruxa, uma feiticeira cuja magia era usar a própria luz para acender a luz do mundo. E Oscars. Ave Maria. Eu já tinha ouvido esse texto, mas é aquilo, né? Você ouve uma vez, você vai ouvir uma segunda, você capta outras questões. Gente, é um texto, na verdade, para ser estudado, né? Quantas pessoas totalmente reféns do medo, dilaceradas pelo medo. O medo é a ausência da consciência da nossa própria luz. Não tem uma frase que diz: quem tem fé não tem medo? Essa fé não é só fé em algo, em um poder maior, né? Em Deus. Não. É fé num aspecto muito amplo, inclusive fé em si mesmo. Fugir de algo realmente não resolve, seja lá o que for. O medo funciona da mesma forma. É preciso buscar entender esse medo, mas acima de tudo, é preciso buscar entender que nada é maior. Aliás, é preciso entender que você é muito maior que qualquer medo que você possa sentir. Há que se ter coragem para encarar o medo por uma questão muito simples. Encarar o medo é encarar a si mesmo, suas dificuldades, seus limites, muitas vezes seus traumas, suas dores, porque o medo advém disso.
Medos que, inclusive, não têm raiz nesta existência, mas tem em outra. E a gente traz. Nós temos essa memória. Quando ela perguntou para ele se ele tinha medo da trilha, ele respondeu que conhecia o caminho. Não se tem medo daquilo que se conhece. E quando você conhece, se existem caminhos dificultosos, existem infinitas possibilidades de se realizar outros caminhos. O nosso grande problema, muitas vezes, é limitar. Eu quero muito realizar determinada coisa, mas eu só olho para um caminho. Eu não abro campo para olhar para outros caminhos, porque na minha cabeça só existe aquele. Não. Aliás, isso também é importante para a gente utilizar quando a gente conscientemente realiza um processo de cocriação. É o tal do como. Não importa como. Solte. Na vida, lidando com questões, encarando o medo, é preciso estar aberto para entender que existem outros caminhos. Muitas vezes, o medo, ele potencializa algo que nem é tão assustador assim. Mas o medo tem essa capacidade. Por isso que é importante tentar entender de fato o porquê do medo, buscar alternativas, formas, técnicas, respostas para entender esse medo. E existem várias, mas todas elas estão dentro de você. Você pode buscar ajuda? Claro que pode. Mas geralmente o medo ele se mostra porque a gente não confia naquilo que nós somos de verdade. Porque se nós confiássemos, nós não teríamos medo. Por que as pessoas têm tanto medo hoje? Medo do que pode acontecer. O que acontece lá fora não pode te afetar se você não permitir. O problema não é o que está fora, é o que está dentro. Isso já foi tão falado, tão repetido. Veja o exemplo da riqueza, né? Se tornar milionário não te afasta da questão do medo, né? Da pobreza. Aliás, você acaba se tornando até um prisioneiro disso, né? O medo da miséria se torna um fantasma. Quem sente medo não tem paz e não tem mesmo. É só olhar o quadro que a gente vê aí. Esse desequilíbrio generalizado, é em função de quê? Medo. Existe aquele medo relacionado ao instinto de sobrevivência que é necessário. Ninguém está falando desse medo. A gente está falando do medo que paralisa, que te impede de caminhar, inclusive te impede de construir a vida que você deseja e merece. Essa definição que ela deu para o medo da morte, gente, isso não é uma resposta, isso é uma poesia. Uma vida ampla e profunda, por se justificar e se iluminar em si mesma, faz da morte somente o inevitável capítulo final de uma história. Quando se vive uma existência intensa, pelas muitas transformações internas escritas ao longo dos anos, haverá tamanha luminosidade que será impossível a morte apagar. Eu sei que nos ensinaram a temer a morte, por N fatores.
Mas quando se vive realmente, intensamente, e viver intensamente inclui passar por dissabores, mas saber lidar com eles e superá-los, inclusive lidar com o medo, para chegar lá na frente e dizer, putz, valeu a pena. Eu vivi. Realmente não tem preço, mas tem muito valor. Isso por si só é motivo suficiente, de fato, para não se temer a morte. O medo pela morte se desmancha pelo sentido maior oferecido por uma existência bem vivida. E o que faz uma vida ter sentido? Evoluir. Não faz sentido estarmos aqui se não for para evoluir, para se melhorar, para crescer, para se desenvolver. E isso é uma escolha, só depende de cada um de nós. E o medo é uma excelente ferramenta para te travar nesse processo. Existe uma frase que diz assim: quem não corre riscos não perde, mas também não vive. Viver implica em correr riscos. Riscos nos relacionamentos, riscos nas situações do cotidiano, mas tudo é lição. Né? Como disse um texto da Claudinha, o que não é bênção é lição. E no final das contas, toda lição é uma bênção. Depende da forma como a gente olha e entende e assimila. Como se evolui? Compreendendo mais a si mesmo e amando melhor a todo mundo. Vocês têm visto, ouvido, recebido mensagens recorrentes falando do amor, porque é a ferramenta de cura individual e coletiva. O amor pela vida não se sustenta na tentativa de se fugir da morte. Não há amor na fuga, porque não existe amor com medo. O amor tem a mesma raiz que a liberdade. O oposto da liberdade não é opressão, é medo. Tudo aquilo que você tiver medo de perder não vale a pena ganhar. Se deseja muito algo, perca antes o medo de perder tal coisa. Veja, se você tem medo de perder algo, não vale nem a pena ganhar. Aqui é uma reflexão muito profunda. Quantas coisas a gente quer e tem medo? Medo por quê? O que isso implica, caso você ganhe? Vale a pena? Quantas vezes a gente se embrenha, né? Em situações, num emprego, num relacionamento, tá lá escravo do medo e não solta aquilo, e sofre com aquilo, e sabe o que tem que fazer. Qual é o medo que está por trás disso? Sem autorreflexão, autoconhecimento, você não chega a resposta nenhuma. E a grande questão é que muita gente tem medo de se acessar. Por isso que eu admiro pessoas que buscam se melhorar, que não desistem de si mesmas, que enfrentam os seus demônios e fantasmas, porque elas sabem que eles não são permanentes, que vai depender dela o domínio deles ou não sobre as suas vidas. É um processo power, punk, mas é o único processo pelo qual realmente se vale a pena passar. E eu digo mais, o importante não é o resultado, é o caminho que se percorre neste processo. Quantas pessoas, quantas histórias, quantas vivências, quanto compartilhar
quanta vida a gente consegue tocar e quantos nos tocam nesse caminho que a gente percorre, quantas histórias extraordinárias nós conhecemos e o quanto a gente percebe que a nossa história também é extraordinária. Não desistir de si talvez seja o maior dos desafios que nós temos hoje, porque tudo nos leva a desistirmos de nós. Em que sentido? É muito mais fácil você fingir uma vida como nós, fomos levados a experienciar antes deste despertar. É muito mais confortável. A grande questão é que para nós não há volta. Não dá para desver, dessaber tudo o que sabemos, tudo o que vimos. Desacessar, não dá para desacessar o que nós acessamos. É daqui para frente. Se é daqui para frente, que seja consciente de que se nós estamos aqui, é porque nós podemos. Somos seres em permanente evolução. Desde o momento em que fomos fragmentados em um fractal. E o nosso caminho é sempre para cima. Sempre. A questão é que uns precisam de mais tempo, outros nem tanto. Mas todos estão ascendendo. Alguns estacionaram, cada um. Que a gente não estacione. Como ganhar o domínio sobre si mesmo, Fortaleça o espírito para as tempestades, qualquer que seja. Com diferentes níveis de rigor, elas sempre chegam. Embora não sejam desejadas pelos inconvenientes que causam, quando vierem, que sejam bem-vindas pela evolução que proporcionam. Nós carregamos o tal viés da negatividade, onde a gente olha para tudo com aquele olhar de peso, de dor, de sofrimento. O que a gente precisa é ressignificar, é olhar para as questões, para as pessoas, para as situações, com a mente aberta. Aquilo que eu falei, não é olhar só aquele quadro, abre a mente. Olha no entorno, permita-se enxergar novos caminhos, novas possibilidades, novas situações, alternativas, o que seja. Tempestades têm uma função. Aliás, nós estamos esperando aí uma baita tempestade, se é que ela já não está sobre nós. E é essa tempestade que trará a libertação desse planeta. Lidar com elas é fundamental, até porque elas nos fortalecem. Superar um problema é uma escolha e aprender com ele também. Tudo nessa vida é escolha. Aprender a ver crises e dificuldades através de outro viés, observá-las pelas inúmeras chances de reinventar um trabalho. Ao invés de depender dos outros, passe a confiar na sua vontade, criatividade, movimentação e dom. Acredite na sua força. Ser livre é uma escolha, viver sem medo também. Acreditar em si nunca foi tão fundamental para que a gente possa atravessar todos os nossos processos e lidar em todas as áreas da vida. A conexão mais importante que nós precisamos trabalhar é conosco. É com aquela pessoinha que você vê todos os dias quando você olha no espelho. Ela pode ser tua pior inimiga, mas com certeza é a tua maior aliada. Você vai escolher o que ela é, porque você vai alimentar uma das duas. Alimente com sabedoria. A superação do medo é o marco inicial da jornada às plenitudes da vida, pois significa a descoberta do poder de afastar toda e qualquer escuridão por intermédio de sua própria luz. Não há escuridão
que a simples luz de um fósforo não seja capaz de quebrar. De uma vela, de um isqueiro, que dirá a luz que você é, como potência divina. Cerre os ouvidos às besteiradas do mundo, no sentido de que você não é nada, de que você... aquela coisa toda que eu falo nos vídeos, que depreciam tanto a humanidade. Somos criação divina. Só isso já seria motivo suficiente para nos fazer entender que nós não temos o que temer. O medo existe para nos ensinar a conquistar o poder da luz. Luz que somos, por sinal. Todo medo é um mestre pelo avesso. Não devemos seguir os seus conselhos, mas decifrar o seu enigma. O medo vem revelar o melhor que há em mim, o poder que tenho e não sei. O medo que me aprisiona é o mesmo que me liberta. Depende apenas da escolha feita e como lidar com ele. Aquela pergunta lá do final, quem ainda não sou, mas posso ser? O que nós viemos para ser de verdade e não somos porque alimentamos o medo. Ouvimos demais o medo, só olhamos para o medo. Tudo que a gente põe foco, você já parou para pensar tudo que você pode realizar? Se você simplesmente se conscientizar que você é luz, que a tua luz depende única e exclusivamente de você para ser acesa, e que mesmo que isso não seja uma obrigação sua, você pode iluminar a outros. Quando você acende a sua luz, inevitavelmente você ilumina. Se alguém quer permanecer ou se iluminar, é outra história, mas você tem esse poder. Eu diria a vocês que lessem, eu vou deixar o link aqui, lessem ou ouçam novamente esse vídeo, ou na própria página, né? Canal Yoskás, porque esse texto com certeza é para ser estudado. E eu espero sinceramente que ele tenha colocado luz sobre algumas questões de medo. Para mim, colocou demais. Espero que para vocês também tenha colocado. Não há o que temer, porque nós somos deuses. Somos luz, amor. Somos todas as virtudes que uma alma divina, que um ser crístico pode ser. A gente só precisa se reconectar com essas energias. E nós estamos sendo levados a realizar isso neste exato momento. Tá bom, minha gente? Fica aí esse texto maravilhoso dessa página fantástica. Amanhã eu volto com mais um conteúdo. Que vocês tenham um lindo dia, uma linda semana. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã.